De volta a Fã de Esporte com futebol na veia. Atenção, torcida do Flamengo. Vamos lá. Investimentos do Flamengo. Vamos abrir esse bloco com essa tela. Tem uma informação aqui que realmente o Gabigol está tão bem encaminhado que pode ser anunciado ainda hoje. Ainda hoje, hein? Vamos falar sobre isso já já. Quanto o Flamengo pode gastar em contratações? Vamos lá. Arrascaeta, a gente está colocando em reais, tá? A situação com a Arrascaeta, o Flamengo aumentou a proposta para ter um percentual maior do jogador também, 75%. Então, 63 milhões, o Rodrigo Caio custou 22. A proposta para o Bruno Henrique é de 20, aí envolve também mais um jogador nessa proposta. O Gabriel não tem o custo da contratação, o empréstimo, o Flamengo vai arcar com os salários ia falar até Gabriel Jesus, né? Do Gabriel Barbosa. Salário de R$1.250.000, tá? Então, juntando todo esse gasto aí, dá 105, o Flamengo tinha em torno de 100, gasta 105. Esses são os investimentos do Flamengo. Lembrando, tá? Bruno Henrique é uma situação ainda em aberto. Rodrigo Caio já está na Gávea, já falou, inclusive, com a imprensa e tudo. E o Arrascaeta, vou até passar para o Mauro aqui, está melhor informado, uma informação que a gente tem aqui, ainda vai ter mais uma conversa hoje, para ter mais uma reunião hoje, para afinar isso tudo, e a coisa caminhou. E o Gabigol, que até me passaram aqui, é que pode ser a qualquer momento o Flamengo anunciar nas redes sociais. Tamanho o adianto dessa conversa aí, Mauro. Eu acho que, assim, o que acontece? Nós temos as relações diferentes de um clube com outros clubes, né? Como é que você negocia com a Inter de Milão? A Inter não quer o jogador, tentou colocar na Inglaterra, até se comentou da possibilidade, foram os colegas do Globo Esporte até que deram essa informação, né, do West Ham contratá-lo, ele não quis. O que eu soube que, de fato, ele não quis ir, ele quis voltar para o Brasil. Aí, não sei se não conheço as questões. Por exemplo, vai jogar na Inglaterra, você pode ter uma proposta salarial X, mas a tributação lá é diferente, por exemplo. Então, às vezes, o cara faz as contas e tudo, pensa no contexto, vou jogar no West Ham, ok. Quem está lá? Andy Carroll, Titiarito, pode ter o Arnautovic jogando lá na frente, concorrência, né? Você quer comprar essa briga no meio da temporada ou quer continuar no Brasil, onde você está reinando e ele aqui está muito bem? Sim. Eu acho que tudo isso pesa na escolha do atleta, ele que sabe, estou aqui tentando entender. Então, a vontade dele de continuar no Brasil, no caso aí, jogar no clube que o deseja, que é o Flamengo, ela pesou, parece que bastante desse processo. A Inter, diante disso, faz o quê? Bem, eu não quero esse cara aqui pesando no meu orçamento se ele não vai jogar. Assumam, então, o custo do jogador. É como se o Flamengo pagasse um empréstimo à Inter e o salário do jogador. Essa é a situação. E eu fiz até um cálculo... né, Mauro? Porque, olha só, imagina só. Se o Gabriel tem outra temporada como teve a temporada passada... Ele pode até se valorizar. Se valoriza... Aí vem China, vem mundo árabe, que tem uma cláusula, Inter é uma maravilha. Deve estar no contrato, aliás, é o que se comenta, né? Uma cláusula de 5% para o Flamengo se ele for vendido no meio do ano e a opção do Flamengo de cobrir essa eventual proposta. Digamos que a proposta seja de 15 milhões de euros, algo que em tese, nesse Flamengo agora com dinheiro, seria possível, digamos, em tese. O Flamengo poderia cobrir. Agora, for 30, 40, claro que vai levar o jogador e acabou. O Flamengo ficaria com uma espécie de uma comissão de 5% nessa eventual venda, caso não exerça a preferência. Também deve compensar uma eventual perda do jogador no meio do ano. O que aconteceu com o Roger Guedes esse ano passado? Ele foi emprestado pelo Palmeiras ao Atlético. O Galo estava muito bem com o jogador. Veio a proposta da China, levou o jogador e acabou. Olha, eu tinha empréstimo jogador, você paga os salários e tal. Agora, se pintar uma chance, eu vou vender. Ou então você cobre a proposta. O Atlético não teria como competir com os chineses e ficou sem um atleta. A mesma coisa vai acontecer com o Flamengo. Pegou o percentual. E é um risco, claro que é um risco. Mas eu diria que é um risco pequeno, né? Porque o jogador não foi agora, depois de ser artilheiro do Brasileiro. Qual a chance? Ele vai ter que jogar muita bola, né? E não terá tantos jogos tão relevantes, né, a disputar nesse período. Só se ele for para a seleção de novo, aconteceu muita coisa boa com o Gabriel. E será que ele quer ir para a China também, Mauro? Pois é, tem tudo isso. Questão tudo bem, a gente tem visto o jogador muito cedo indo, mas acho que assim, o cara que tem alguma ambição esportiva me parece um pouco cedo demais para ir para a China. Né? Então, assim, o caso é esse. E dois jogadores, um dos dois, aí, pelo que eu apurei, o Tuller, zagueiro, ou o Gianluca, a Inter teria uma preferência na contratação, que é, olha, eu tenho uma oferta do Milan, quer pagar X aqui pelo Tuller, você quer cobrir a proposta? Não. Então vai para o Milan. Não, quero cobrir. Quanto quer? Tanto, eu pago. Eu vou levar o jogador. Então, o Lincoln não entrou nessa prioridade, porque falou-se na possibilidade. Não, o que eu tenho é Tuller ou o Gianluca, um jogador, que seria um desses dois. Isso foi o que me passaram hoje à tarde. Isso tudo acho que está sendo amarrado, ainda são pequenos detalhes que entram num acordo que está sendo feito sem muita confusão.
né? A Inter primeiro disse, olha, eu quero vender o jogador. Pelo jeito que o tempo passou, ela percebe que não tem tanta possibilidade. Vai garantir uma situação que vai, pelo menos, aliviar um pouco a sua folha de pagamento, né? E na Europa tem toda a preocupação com o fair play financeiro e tudo mais, então é importante. O Diego saiu do Fenerbahçe para o Flamengo assim. Ele era reserva lá, ganhava um salário alto. Para os dirigentes turcos, chegou a hora. Para ter esse cara na reserva, melhor liberar a folha de pagamento, possibilidade de trazer outro jogador, ele vai embora para o Brasil. E com o Cruzeiro é uma situação que é muito mais complicada, porque acho que o encaminhamento de tudo isso tudo é pautado por um amadorismo impressionante por parte do dirigente do Cruzeiro, Itair Machado. Aí. A forma como atua, a maneira como se comporta, com declarações agressivas e tudo mais. Ele mandou que o Cruzeiro não é Casas Bahia para pagar a bobagem muito grande. Todo jogador, né, o Paquetá foi vendido, pode ficar no Flamengo, o Paquetá foi vendido. O Flamengo vai receber em parcelas. A primeira foi no final de 2018 e as outras virão agora. E como os clubes trabalham nessa situação? Eles têm receitas a receber. O Flamengo, dinheiro do Real Madrid e do Milan, Vinícius e Paquetá. Olha, eu tenho garantias, eu tenho receita, eu tenho como comprar. Eu estou assumindo um compromisso com você, te dar tanto agora, tanto depois, porque eu tenho esses documentos aqui que comprovam que esse dinheiro vai entrar. E eu vou assinar o papel, eu vou te pagar. Então, você está vendendo para alguém que comprovadamente tem condições, tem crédito, tem condições de adquirir aquilo ali, de pagar por aquilo ali. Mas, como são clubes brasileiros, é que o amadorismo ainda impera, né, a relação ela parte por uma coisa que é para agradar torcedor. E parte da torcida, de qualquer clube, é formada por pessoas que parece que não pensam muito. Primeiro porque acreditam cegamente em qualquer dirigente. Eu, com meus tempos de torcedor, nunca acreditei em nenhum dirigente. Nenhum. Sempre tive um pé atrás, até por precaução. Pode ser o melhor do mundo, mas acho que sempre tem que ter um pé atrás. E segundo, porque carrega uma coisa para um lado, ignorando todo o contexto. Né? O Cruzeiro, obviamente, tem obrigação nenhuma de vender jogador nenhum. Ele faz o que ele quiser com a Arrascaeta. Eu, se fosse dirigente do Flamengo, teria retirado a proposta. Depois de tudo que aconteceu. Ou, na melhor das hipóteses, olha, a proposta está aí, resolva como você quiser, não quer, não vende, eu vou tocar minha vida. Eu vou mirar o mercado e buscar um outro jogador que possa preencher essa lacuna. Ponto final. Se quiser, meu telefone está aqui, me liga, a gente volta a conversar. Não quer, não vende, eu vou procurar outro. Agora, não demora muito não, que se eu achar outro, a minha grana vai ser direcionada para lá. Quando o clube está numa situação financeira privilegiada, como é o caso do Palmeiras e o Dudu, né? Qual a diferença? O chinês quer levar aqui o Dudu. Não vai levar não, eu não preciso vender, eu não estou com o Pires na mão, eu estou tranquilo aqui, não, tem contrato, vai jogar, Dudu, chega aqui, vai jogar e tal, jogou. E agora a mesma coisa, o Palmeiras não é obrigado a vender, ninguém é obrigado a vender, mas as circunstâncias obrigam a vender. É que nem um cidadão endividado que vende o carro por menos do que vale, porque ele está com o Pires na mão. Sim. O Cruzeiro não vive uma grande situação financeira, é só olhar o noticiário, né? Se veio da gestão passada, se gestão atual, não importa, essa é a realidade do clube. Aí vai de como cada um consegue fazer a gestão do clube. Se você quer caminhar para colocar as coisas em ordem, ou você vai levando do jeito que está. Então, eu acho bem constrangedora toda essa situação e isso pode até fazer com que o negócio empaque. Né? E não caminhe mais. Estava muito próximo de fechar, mas pela última declaração... O problema é a forma de pagamento. Agora à vista. Ninguém paga à vista. Mas eu acho curioso isso. Ninguém paga à vista e eu duvido que algum clube no Brasil tenha 15 milhões à vista para pagar, de euros. Que eu perguntei na redação, eu dei uma olhada, também não deu tempo. Assim, se as contratações dessa gestão do Cruzeiro foram todas à vista. Não, se fosse à vista, não deveria, por exemplo, o Arrascaeta, que não foi quitado até hoje. O defensor está protestando. Porque se você... Tem outro jogador do Atlético Acreano, Careca, lá, que está dando um rolo danado. Você não paga à vista, você não paga a prazo. Tem um embrólio, nome no SPC, tem um embrólio do Fred. O Fred foi contratado e tem esse rolo todo da multa, o Cruzeiro não quer pagar. Tem várias situações. Essa não é opinião, isso é constatação, gente. É uma constatação. Agora, como no Brasil o torcedor em geral muitas vezes não pensa na saúde do clube financeira e nos efeitos que uma gestão arriscada possa causar, ou 2 ou 3 seguidas, esse tipo de discurso populista ainda cola. Então, eu acho um grande amadorismo e acho que falta ao Flamengo postura. Postura. Diante de tudo que já foi dito, o Flamengo deveria, na minha opinião, ter retirado a proposta. Pula fora. Eu não quero mais e tal. Ou então, mantém a proposta, mas não converso mais. Se você quiser conversar, você me diz o que você quer. Não, isso aqui eu não aceito, obrigado, tchau. Não é possível que você, disposto a gastar 15 milhões de euros aproximadamente para contratar um atleta e tendo garantias de que é capaz de honrar esse compromisso, e o clube as tem, você tenha que depender de um nome. E um nome que é estrangeiro. E por ser estrangeiro, trazer o Arrascaeta ou qualquer um outro jogador para o Flamengo significa o quê? Um cara que em data FIFA vai ser convocado, um jogador bom joga na seleção do seu país. Na maioria das vezes é assim, né? Em muitos casos.
Você vai perder esse jogador, você não vai contar com ele em data FIFA. Então, o mesmo problema. Então, vai buscar na América do Sul, vai buscar na Europa, vai buscar em outro lugar, na África, sei lá onde. Procura um bom jogador que preencha essa lacuna, que nem existe tanto assim, porque o Diego não foi embora, o Everton Ribeiro está lá, saiu o Paquetá. Não é a principal carência do elenco. Eu acho que não é. Vamos dar uma olhada do elenco está em outras posições aí que estão até sendo preenchidas. Então, acho que tudo um grande circo de amadorismo, né? Porque o futebol brasileiro ele é pautado dessa maneira. O que você está falando é legal. A gente tem uma tela aí com as opções na frente aí do Flamengo, do meio para frente, né? Vamos dar uma olhadinha aí? Olha só. Everton Ribeiro, Diego, de novo. Diego ainda é jogador do Flamengo e será até junho. A não ser que o Flamengo libere antes, ok e tal, tem uma boa negociação, mas é jogador do Flamengo até junho. Vitinho, Uribe, Henrique Dourado, Lincoln, Berril e aí as possibilidades, né? Gabriel muito bem encaminhado, Arrascaeta nesse imbróglio e o Bruno Henrique, que de repente pode pintar. São jogadores aí, pessoal, ali em negociação. Quer dizer, você perde o Diego e não vem o Arrascaeta, o que dá para fazer ali, gente? Você pode ficar com o Diego até o meio do ano se você quiser. Tem contrato em vigor, não é obrigado a ficar sem o Diego. Fica com o Diego. O custo salarial, inclusive, é praticamente o mesmo, é próximo. E ganha tempo para observar mais o mercado até e isso tudo. surgiu, que o salário seria de... Se o salário da Arrascaeta oferecido for de 1,5 milhão, pagando 15 milhões de euros de multa rescisória, a nova gestão do Rodolfo Landim precisaria de uma intervenção urgente. Porque isso seria de uma irresponsabilidade terrível. Ah, mas o Gabigol vai ganhar 250. Você não está pagando nada à Inter. Você está pagando ali um empréstimo embutido. Sim. Agora, você pagar 15 milhões de multa, o jogador é seu, 75%. 25% ficariam com o defensor, que até hoje não recebeu o que tem direito a receber do Cruzeiro. E você vai pagar um salário a ele bom, mas é claro que é uma situação diferente do Gabriel. Você está pagando pelo jogador. É outra realidade. Eu não acho que seja uma necessidade extrema. Claro. Qual o propósito? Para mim está na cara isso. O Flamengo tenta seguir mais ou menos a linha do que fez o Palmeiras. Elenco, vários bons jogadores, caras com condição de ser titulares e que vão ficar no banco, mas que vão atender a demanda quando você quiser variar o time, girar o elenco, ou alguém se machucar ou for suspenso. É isso, é formar elenco, é ter disputa por posição, 2, 3 caras bons em cada posição. Esse é o propósito. Legal, você tem dinheiro, acho ótimo, acho que tem que ser por aí mesmo, com qualidade e tudo mais. Mas não acho que seja uma urgência diante da situação do elenco, da posição do jogador e principalmente com todo esse imbróglio que é totalmente necessário. Então, eu vejo dessa forma. E é a maior negociação, se acontecer, da história do futebol brasileiro entre clubes aqui do país. Sim. Não é pouca coisa. Estamos falando de um negócio muito grande. São 15 milhões de euros, ou pouco mais, ou pouco menos. É dinheiro demais. Demais. É uma cifra inimaginável há algum tempo aqui no país. O Pato custou isso, mas o Corinthians contratou o Pato lá no Milan. Entre clubes aqui do país nunca houve. Por quê? Para trazer um cara de fora é muito mais caro do que numa negociação de euros o Pato, né? Foi isso na época, mesmo assim. Exatamente. Na época com o euro saiu 40 milhões. Se tudo isso acontecer, Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, ou se vier 2 dos 3 pelo menos, vai ser, do meio para frente, o time mais forte do país? Vai ser mais forte que o Palmeiras? Do ponto de vista de nomes, acho que sim, né? Se você olhar os nomes, vamos pegar os 6, sei lá, desses todos que a gente mostrou, vamos deixar de fora o Henrique Dourado, vamos citar Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, Diego, Everton Ribeiro e Vitinho. Em relação a nomes, eu acho que sem dúvida, né? Porque você olha para o Palmeiras, e eu me lembro que a gente fez esse exercício dos 3 times do Palmeiras e dos 3 times do Flamengo, no Futebol na Veia, a gente montou os campinhos, e eram elencos no começo da temporada muito parecidos. Evidentemente, quer dizer, depois chega-se à conclusão no final da temporada de que esse tinha 2 times e esse não tinha 2 times. Agora, você chega a essa conclusão baseada no rendimento do que aqueles caras mostraram durante o ano. Então, assim, se o Marlos não jogou nada, se o Giovânio não jogou nada e tantos outros acabaram não rendendo no Flamengo, a gente acaba no final da temporada do Flamengo acreditando que ali não havia 2 times e o Palmeiras tinha porque conseguiu com um time alternativo ser o campeão brasileiro, em boa parte do Campeonato Brasileiro jogando com um time alternativo. Mas eu acho que se a gente olha para os 2 times, de Palmeiras e Flamengo, no começo da temporada passada, aqueles mesmos que a gente montou aqui, e se a gente olha para o Palmeiras de hoje,
é um esquadrão também em relação à alternativa. São 3 times, indiscutivelmente. O terceiro time ainda é um time forte do ponto de vista de potencial e tal. Mas eu acho que a gente não acha nenhum ataque com 6 nomes, e estou falando de nomes, nesse nível. Às vezes o nome não significa rendimento. O rendimento vem de figuras até menos conhecidas, mas em relação aos nomes eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que considerar algumas coisas. Para responder a sua pergunta, é um exercício aqui, né, que cabe aqui na nossa conversa. O Dudu permanecendo no Palmeiras, porque se o Dudu sair e não houver reposição do mesmo nível, que é sempre difícil falar, porque o Dudu é um jogador encaixado. Né? Se o Dudu for vendido para quem quer que seja, você perde um cara que é titular absoluto, é o melhor jogador do time e a produção dele você pode contar com ela. Né? Não é uma contratação que chega e você não sabe como as coisas vão se dar na prática. Né? É uma perda muito grande. O William, operação, recuperação, meses fora e tudo mais e tal, também enfraquece o Palmeiras. Mas eu acho que... em relação a nomes, em tese, porque é um time que nós ainda não conhecemos, o Flamengo do Abel é um time que não existe ainda, embora ele possa ser com esses nomes muito bom, você precisa esperar. Eu repito o que eu falei no começo do programa, o diferencial é o Gabriel. O Gabriel é um jogador de qualidade internacional. Ah, André, mas ele foi mal. Ele foi mal. Ele não foi bem no futebol português, onde, teoricamente, ele deveria reinar. A mentalidade dele não era a correta, no período na Inter e no período em Portugal. Mas ele é um jogador de qualidade internacional, é um jogador de potencial de seleção brasileira, é um cara diferente. Como diz o Muricy, o Gabriel é diferente. Diferente. Se ele se encontrar. O talento dele não se discute. Acho que assim... Se você tem de um lado a vantagem dos nomes grandes, mais robustos, e acho que são nomes, esses 6 que eu citei, de um peso muito grande, evidentemente você tem no lado do Palmeiras a comprovação de que os caras juntos jogam futebol. Quer dizer, você pode discutir o tipo de jogo, você pode deixar... Mas assim, rendimento eles mostraram, né? Foi indiscutível. Mais que o Flamengo. É claro, assim, mas o Flamengo vai ser um outro time. Claro. O Flamengo em relação a 2018. Mas aquilo que o André estava falando, o Flamengo precisa ainda encaixar e tudo indica que encaixe, né? Porque com toda essa qualidade, sobretudo do meio para frente, é muito improvável que você não ache uma formação que vá render. E o ideal seria para o Flamengo achar 2 formações, né? Achar uma formação que pudesse jogar um campeonato. Eu acho que talvez o que aconteceu com o Palmeiras no ano passado acabe sendo muito bom para o futebol brasileiro. Esse conceito do titular e do reserva, essa coisa de achar que ficar no banco significa ser depreciado, talvez isso tenha começado a mudar com o que aconteceu com o Palmeiras no ano passado. Talvez, eu não tenho dúvida de que o Filipão, evidentemente, vai repetir o modelo, se vai dar certo ou não a gente não sabe, mas pode ser que o que aconteceu também inspire times com um poderio parecido com o do Palmeiras a fazer a mesma coisa. E o Flamengo, acho que a gente acabou de mostrar ali a lista de jogadores, é indiscutivelmente um time com condições de fazer isso, né? De tentar achar 2 times, evidentemente não quer dizer que esses 2 times não possam se misturar em determinados momentos, até porque eles vão se misturar, você tem lesões, você tem suspensões, mas eu acho que seria muito legal para o Flamengo conseguir encontrar essa alternativa, esse caminho para utilizar todos os seus jogadores e até isso, evidentemente, a gente sabe, facilita também a administração de um elenco que, convenhamos, é um elenco muito pesado. E o Abel se propõe inicialmente a jogar com 2 volantes, né? Aí o Coelari mais um, pode ser o Arão, pode ser o Rodrigo Caio, eu não sei, ele vai treinar, vai ver os caras, não sei o que ele vai fazer. Pode ser o Pides lá, que jogou pouco até agora, né? 2 caras abertos pelos lados rápidos, aí o Vitinho na esquerda, na direita seria o Bruno Henrique. Se não chegar o Bruno Henrique, até chegar ele tem o Berrio, por exemplo. O Bruno Henrique está na mesa do presidente lá, a definição, né? O presidente Pérez ainda não definiu. Houve nesse intervalo também, rápida observação, sim. O Santos estava contando com o Lindoso, do Botafogo, e daria o Copete. Isso. E, de repente, ele se viu sem chão porque o Lindoso foi para Porto Alegre, para o Internacional, e o Alex Santana vai para o Botafogo. Jogador que o Zé Ricardo já tinha pedido, quando estava no Paraná, ele estava no Vasco, ele queria esse jogador. Imagino até que
deve ter pesado, evidentemente, também na escolha do Botafogo para com quem negociar. Entre outras questões, a opção do técnico. Se gosta do jogador, claro, certamente deve ter preferido esse jogador do que o Copete, enfim. Mas era um cara que ele poderia anunciar quase que simultaneamente a eventual venda do Bruno Henrique. Olha, estou vendendo aqui e tal, é um dinheiro importante para o clube, é uma boa proposta, o jogador vai sair, tem 28 anos e tal, mas estou trazendo um cara do meio campo aqui, que está muito bem no Botafogo, que vai nos ajudar. De repente, você não tem o cara para trazer, só tem a notícia ruim. Isso é ruim do ponto de vista do time, né? O dinheiro é bom para o cara que vai administrar, para o torcedor é péssimo. Não importa que vai entrar dinheiro, vai perder o jogador, não chega ninguém para a gente. Então, acho até que isso atrapalhou um pouquinho. Independentemente da personalidade do presidente, tudo, demora um pouco, muda de ideia e tal, vai buscar o São Paulo sozinho, resolveu por conta própria. De repente podia ser o Luxemburgo e foi o São Paulo, né? Quer dizer, você não sabe o que vem ali. Mas é um negócio que ainda está aí boiando, que pode sair a qualquer momento, já deveria ter saído, não fosse esse retardamento agora no final. E tem uma curiosidade com relação ao Gabigol, eu fiz uma conta rápida ali, o Gabigol, ele vai custar esse 1.250.000 ao Flamengo, isso aí é mais ou menos o que o Flamengo gastava com o Rômulo. Três reservas, né? Exato. Rômulo, que hoje é um jogador que o Flamengo vai pagar parte do salário, mas a economia gerada pela ida dele para o Grêmio, somada às proporcionadas pelo adeus de Marlos Moreno e Giovânio, somando os três... Giovânio até hoje eu não entendo. Somando os três, o que o Flamengo gastava com os três, aí você coloca salário, encargo, luvas, não sei o que, soma tudo, põe na balança e põe um Gabigol quanto vai custar. Dá igual se bobear um pouquinho mais esse trio. Então, sob esse ponto de vista, dentro do fluxo ali do Flamengo, da Folha, é uma ótima negociação. É caro, claro que é caro. É caro pra caramba. Lógico, mas jogador bom é caro. Não, mas os outros três saíram muito mais caros do que o Gabigol. Né? Custo-benefício. O Giovânio é um negócio assim, assustador. O custo do Giovânio, pelo que está se comentando, inclusive, aí, que não era só o custo de salário, que tem os encargos e tudo, é uma coisa assim que não... Astronômica, Não dá para entender como é que alguém faz dinheiro jogado no lixo. Como se faz um contrato desse? Porque é curioso, são dois jogadores que vieram do Santos, mais ou menos ali na mesma época, né? Mas, de fato, como disse o André, o Gabriel Barbosa, ele tem um nível técnico... Gabriel Gol, pode falar Gabriel. Ele é o Gabigol, ele é um cara que... Se fosse um cara já mais maduro, né, ele estaria num outro estágio, ele pode amadurecer. Um pouco de vaidade excessiva, um pouco de indolência em alguns momentos, mas ele tecnicamente reúne uma capacidade que o Giovânio não, né? Um foi para a Inter de Milão, o outro foi para a China. É inacreditável o que se fez ali. Acho até que é um ponto que os torcedores do Flamengo mais adiante vão parar a pensar, se quiser parar a pensar, e dá para se questionar a questão do bom de finanças, que pautou essa gestão que acabou. Bom de finanças menos no futebol, bom de finanças em tudo, menos no futebol. Que tem uns acordos ali, uns contratos, jogadores que caros e que não entregam. Você vê, esse trio equivale mais ou menos a um Gabigol. É assustador. Sim. O 2018 do Bruno Henrique não preocupa vocês com relação a esse investimento do Flamengo? Ele teve um 2017 muito bom. Em 2018 ele teve o problema, a lesão ocular, que afetou bastante. Essa situação ficou meio nebulosa ali no Santos também durante um tempo. Foi para os Estados Unidos se tratar, inclusive. Depois ele teve lesões, voltou, e foi um ano zicado do Bruno Henrique mesmo. E aí isso atrapalhou o futebol dele e tudo. Para mim o principal nesse episódio todo, na trajetória dele na temporada, foi o problema no olho, problema de visão. Parecia, num determinado momento, quando ele começou a viajar, consultar especialistas fora e tal, que era um daqueles casos em que a má notícia vai sendo dada a conta-gotas, sabe? Até que alguém vira e fala, esse cara não pode jogar mais. Se ele levar uma bolada ou algo do tipo, esquece. E ele levou uma bolada próximo ali à região então, também, assim, que assustou, não lembro qual jogo foi. Imagine como é isso para ele. Imagine o impacto que isso tem no principal envolvido nessa história toda. Então, para mim, é absolutamente compreensível que ele tenha tido uma temporada abaixo da que se projetava para ele. E, felizmente, esse problema parece estar solucionado e, a partir de agora, como se fala em toda virada de ano novo, vida nova e toca em frente. Porque o que aconteceu e ameaça a carreira profissional tão cedo, depois de ter aparecido como ele apareceu, eu entendo perfeitamente que ele tenha tido um ano abaixo. Sim. Vale apostar no Bruno Henrique, Jean? Eu acho que sim. Bom investimento? Eu acho que o rendimento dele no ano retrasado foi um rendimento muito, mas muito alto.
E o ano passado, como disse o André, você tem motivos muito claros para justificar a queda, né? Quer dizer, o fato de ele não ter rendido a mesma coisa, mesmo depois que voltou. Então, acho que tem um motivo ali muito claro. Não é um jogador que saiu de um ano e começou um outro ano sem que nenhum episódio tivesse acontecido, sem que absolutamente nada tivesse mudado, e aí, de repente, ele parou de render e sumiu aquele futebol de 2017. Não foi assim, acho que as justificativas estão muito claras. É evidente que qualquer contratação, né, você vai conseguir achar motivos para que ela dê certo e para que ela dê errado. Toda contratação tem um risco. O próprio Gabriel, o Mauro citou. É claro, você está falando de uma mudança. Uma mudança não é uma mudança como sair do Santos para jogar na Inter de Milão. Evidentemente, a realidade do Flamengo está muito mais próxima da do Santos, né? Até por estar inserido no mesmo contexto, no mesmo campeonato, mesmos adversários. A tendência é que seja muito mais parecido o rendimento dele com o rendimento do Santos, mas você também pode acreditar que a mudança para um clube como o Flamengo, no momento em que vive o Flamengo, talvez faça ele se inflar. É claro também que, olhando para esse aspecto, ele de fato é mais no Flamengo do que ele era na Inter. Quer dizer, um dos problemas, ou talvez o principal problema do Gabriel na Inter é que ele chegou se achando algo que ele absolutamente não era, né? Acreditando que ele tivesse um tamanho que evidentemente ele não tinha. E no Flamengo ele vai chegar com esse tamanho e acho que ele é visto por todo mundo com esse tamanho que ele acredita que tem. Então, é claro que é muito mais parecido, mas o que eu estou querendo dizer é, você sempre vai poder encontrar razões ou motivos para que as coisas deem certo ou que deem errado. Mas eu acho que, nesse caso, as 3 contratações do Flamengo, e acho que a gente pode até incluir o Rodrigo Caio, que aí é uma discussão, talvez, qualidade não se discute, mas aí... Então, eu acho que de qualidade... Não, qualidade não se discute, mas aí os motivos que levaram à queda dele no São Paulo, não sei, realmente a temporada dele tecnicamente foi terrível quando ele jogou, depois acabou parando de jogar, mas vamos até deixar o Rodrigo Caio, que a gente já falou bastante quando ele foi anunciado, para olhar para esses outros 3 nomes. Eu acho que, assim, a tendência, o normal... É você acreditar que os 3 vão dar certo, porque os motivos para acreditar neles são muito maiores do que os motivos para não acreditar. Por falar em Rodrigo Caio, o Flamengo está de olho em outro zagueiro, é isso? O Léo Pereira, do Atlético Paranaense. Fez até já uma proposta inicial que não foi bem recebida. Que é normal, né? Você vai ter que subir mais um pouco, negocia daqui, dali, ainda mais com o Atlético, as negociações costumam ser duras, né? Sim. Não tem confusão, gritaria, é mais educado, né? Mas tem a negociação difícil, que é um direito do clube, jogar duro e vender pelo que ele acha que tem que vender. Até porque é um clube que financeiramente parece estar bem equilibrado, né? E com uma taça importante também nas mãos aí, acabou de ganhar a Copa Sul-Americana. Eu acho que isso é um reflexo do esfriamento com relação ao Dedé, que entra aí também no pacote dessa confusão com o Cruzeiro. Quer dizer, muito difícil negociar a situação do Dedé. E o Dedé, acho que é também um jogador que tem uma relação com o Cruzeiro, mas... E outra coisa, que é um ponto que é importante, eu acho que, assim, contratar o Dedé, pelo valor que se falou, é também um risco. O Dedé é um excelente zagueiro, isso não se discute, mas foram 2 anos parados, tem 30 anos de idade, vai para 31. É uma quantia alta, você não pode errar. É a melhor escolha? Em tese, sim. Põe para jogar, vai resolver uma série de problemas, mas se você olhar no médio prazo, claro que é um risco. Tomara que ele nunca mais se machuque. Mas a análise tem que ser fria de quem contrata. Você está contratando um jogador que ficou 2 anos parado, que teve uma temporada que não jogou, não entrou em campo, né? E que conseguiu se recuperar e dar a volta por cima. Mas é evidente que isso também tem que ser pensado. Uma coisa é contratar um jogador com esse perfil numa oportunidade, outra é você fazer o investimento, porque é o investimento da defesa, né? Sim. E aquela coisa, ainda mais numa situação em que você tem dificuldade até para conversar sobre o assunto, né? E, claro, né, como até na época eu cheguei a falar sobre isso, coloquei na rede social, muito se falou que os investidores poderiam pressionar o Cruzeiro. Não podem pressionar o Cruzeiro coisa nenhuma. O Cruzeiro tem lá o contrato, foi renovado depois da mudança, né, em dezembro de 2015 da FIFA, proibindo que investidores, que terceiros tenham fatias do jogador, tenham um pedaço do jogador, dos direitos, e vale o contrato em vigor. Ou seja, se os investidores quiserem recuperar o dinheiro do Dedé ou forçar uma venda, tem que ir para a justiça, brigar anos com o Cruzeiro. O Cruzeiro tem ali toda
todo o controle absoluto da situação. E não quer vender o jogador. E duvido que vai se vender 2. Vai vender um, está difícil, vai vender 2. Não, imagina, né? Vai vender. Então, o Flamengo está buscando que o outro jogador já deveria ter feito isso há mais tempo. Entendeu? Vocês entendem que a situação com o Diego, eu sei que pesa um pouco a questão de dar certo ou não a Arrascaeta. O jogador tem contrato com o Flamengo, vai até junho. Mas se andar, realmente tiver uma boa situação ali, o Flamengo libera logo o Diego de vez e vira a página e vamos para o próximo capítulo, ou o Flamengo tem que exercer mesmo o fato, não, vamos ficar com o Diego até junho e ponto final, não importa o que aconteça. Eu acho que você já respondeu. A questão no meio de campo, nessa região do time que o Abel vai montar, depende da chegada ou não do De Arrascaeta. Se ele chegar, tchau. Se ele não chegar, segura aí até junho. Claro, se também não for uma questão que parece que o time lá da MLS, o Orlando, não quer pagar nada, né? Exato. E tem o jogador, mas não quer pagar. O Diego tem a proposta, inclusive. Está em mãos. Com ele tem a proposta. Ninguém está dizendo que está aliciando, até porque pode mandar proposta. Ele pode fazer um pré-contrato. Sim. Não tem essa uma outra questão. Ele está há 6 meses do término do contrato. É normalíssimo ele ter propostas. E ele tem. Só que o Orlando City não quer pagar multa. Acha que não faz sentido pagar multa para um cara que vai ficar livre em poucos meses. Né? Mas aí, de novo, é uma outra negociação. Agora, liberar por liberar, sem receber nada, eu jamais liberaria. E não liberaria porque, acho que assim, o cara tem um contrato com o Flamengo. O Flamengo pagou para ter o Diego até o meio desse ano. A gente acabou de falar da possibilidade que tem o Abel de montar 2 times fortes com esses jogadores. Claro, se você tiver um benefício financeiro, se você for ganhar uma grana e entender que esse jogador realmente, pelo tempo que está no Flamengo e pelo que não rendeu, na comparação com o que ele poderia render, o que se esperava que ele rendesse, se você entende que isso aí não vai melhorar, aí tudo bem, você recebe uma grana, você libera, mas eu acho que assim, se não for para receber dinheiro, de maneira alguma. Aí você faz valer pelo menos a permanência do Diego até o meio do ano, e aí vai saber se o Diego vai, de repente, começar a jogar com um novo treinador, começa a ter um rendimento maior. Acho que o Diego também, muitas vezes, por mais que agora ele trabalhe com essa possibilidade de ir jogar nos Estados Unidos e tal, acho que muitas vezes ele manifestou o desejo de permanecer no Flamengo e, portanto, eu acho que vamos supor que ele permanecesse porque não tem nenhuma oferta para o Flamengo, para que o Flamengo receba um dinheiro. Aí ele permanece. Aí ele, de repente, começa a jogar muito bem, come a bola nesses 6 meses. Eu não acho que seria uma missão impossível para o Flamengo negociar uma renovação de contrato no final desse prazo, né? Quer dizer, bom, Diego, então assim, cara, agora você está rendendo, agora é justo a gente te pagar o salário agora que a gente você aumenta. deseja. Mesmo porque, Jean, desculpa te interromper, por uma questão de postura, me parece, a impressão que eu tenho é que ele aceitaria, sem nenhum problema, esse papel de não ser titular sempre, de não jogar a totalidade das partidas em que entrar, ou seja, fazer parte desse grupo de jogadores que estarão à disposição do Flamengo conforme os objetivos do ano, à lá Palmeiras, que é mais ou menos a forma estratégica como parece que as coisas estão sendo feitas e, na minha opinião, é a maneira correta mesmo. Aliás, só assim você pode chegar ao final do ano, né, metade do segundo semestre e olhar para o seu calendário e perceber aquilo que você deve fazer. Antes que as competições decidam o que você pode fazer pelas suas fraquezas, né? Até porque, André, eu acho que assim, quando você tem essa quantidade de jogadores, na hora que você não é, vamos supor, sei lá, o titular, vamos supor que o Flamengo fizesse uma escolha parecida com a que o Filipão fez na reta final do ano. Se você não é o cara dos jogos da Libertadores e da Copa do Brasil, sei lá, os jogos de meio de semana, se você é o cara do final de semana, e no caso do Flamengo fazer essa escolha, essa opção por 2 times, não é que quando você for jogar no fim de semana, você vai jogar com um monte de pereba do teu lado, com um monte de garoto que veio da base. É o que eu estou falando, a gente cita com a chegada desses jogadores pelo menos 6 nomes de altíssimo nível. Então, assim, esse cara que não jogar as partidas da Libertadores, ou se isso for a prioridade do Flamengo, eu até discuto se tem que ser a prioridade, mas esse cara que for jogar o Campeonato Brasileiro ou os jogos secundários, ele vai jogar com um time muito forte também.
Sim. Quer dizer, ele vai jogar com uma equipe que vai dar a ele todas as condições de render em alto nível, vai jogar em tese com uma equipe que tem todas as condições de ganhar e fazer bonito e, portanto, todo mundo ter o seu trabalho avaliado como positivo. Então, acho que é uma situação diferente de um time que tem, sei lá, 12 grandes jogadores, ou 13, e aí você sabe que na hora que você for jogar com time alternativo, você vai jogar com um time ali que não vai fazer absolutamente nada. Não é o caso do Flamengo, pelo menos olhando do meio para frente, eu acho que para trás ainda a gente pode discutir, principalmente as laterais e tudo mais, mas acho que, enfim, ficando num time para jogar competições alternativas, ele vai jogar com um time forte. Vamos fazer um intervalo urgente. No próximo bloco tem Corinthians e tem Fluminense / São Paulo, a história do Nenê. Voltamos já já.